A paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos. Vamos aí para mais uma palavra. Nós vamos ver aqui o quão tem sido difícil esse tema de hoje, que é a questão da obediência. Meu irmão, esses tempos têm sido difícil para obedecer, não tem sido? Como é que tem sido para você? Você tem conseguido orar? Você tem conseguido buscar o Senhor? Ou as coisas, a correria do dia a dia tem tirado a tua atenção, né? Ou o barulho exterior, pessoas ali reclamando, né? Tem tirado você do foco, tem tirado você da direção que você deveria estar, né? Eu já inicio com essas perguntas por conta de ver através da palavra e ver os dias como tem sido uma resistência muito grande, uma resistência espiritual para que nós não venhamos a obedecer ao Senhor. Por que essa resistência, irmão? Deus ele tem dito muito em várias e várias palavras. Hoje mesmo eu fiz uma leitura, né, do meu estudo bíblico e Deus falava grandemente. É ano que Deus quer dar vitória, é ano que Deus quer entrar com diferença. Mas o inimigo ele não quer que nós venhamos a receber. Então vem uma grande resistência para que você não obedeça, para que você não tome posse, né? Porque a desobediência não traz maldição contra a nossa vida, né? Então nós vamos ver aqui um pouquinho hoje esse exemplo aqui dentro da palavra. Vamos lá no livro de 1 Samuel, de capítulo 16, que diz assim: Disse o Senhor a Samuel: Até quando terás pena de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Disse Samuel: Como irei eu? Pois Saul o saberá e me matará. Então disse o Senhor: Toma contigo um novilho e dize: Vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício. Eu te mostrarei o que hás de fazer. E ungir-me-ás a quem eu te designar. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Saíram-lhe ao encontro os anciões da cidade, tremendo, e perguntaram: É de paz a tua vinda? Respondeu ele: É de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e a seus filhos, e os convidou para o sacrifício. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo: Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, a qual disse: Nem a este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, porém Samuel disse: Tampouco a este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé aos seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: O Senhor não escolheu estes. Perguntou Samuel a Jessé: Acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: Ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: Manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor: Levanta-te e unge-o, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá.
olha aqui a confirmação de Deus quando ele escolhe alguém, né? O Espírito Santo de Deus vem sobre esta pessoa, né? Porque o Senhor, ele escolheu. Mas vamos desde o princípio, né? Não vamos pular fases. Nós vimos aqui no início da palavra, Deus falando sobre Saul. Deus falou aqui com Samuel, falando: Samuel, até quando, Samuel, você vai ter pena de Saul? Quem era Saul, irmão? Saul era um homem a qual o povo escolheu para reinar. Não era um homem que Deus havia escolhido, né? Era um homem que o povo queria porque queria que levantasse aquele homem, né? É claro que não foi citado o nome dele, né? Mas as pessoas, eles queriam um rei. Queriam um rei, não importa quem fosse. Queriam um rei porque não estavam satisfeitos, né? Com a direção ali que Samuel e os filhos dele estavam orientando, né? Então eles começaram a exigir que tivesse um rei para poder dar ordens. E assim Deus fez, Deus permitiu acontecer, né? Deus calafetou o coração de Samuel, porque Samuel ficou muito entristecido, né? Samuel falou: mas desde quando que eu tô lesando alguém, né? E o povo falou: você não lesou ninguém, mas a gente quer um rei, né? Então, assim aconteceu. Eles pediram tanto que foi levantado esse homem. Só que quem era Saul, irmão? Saul era um homem duro. Era um homem, sabe, soberbo. Era um homem que Deus falava com ele: olha, Saul, você está indo para o lugar errado. Ele: não, mas é por causa de fulano e ciclano. Ele nunca assumia seus erros, né? Os erros dele, ele sempre jogava para cima de alguém. Até o dia que Deus se cansou, irmão. Porque Deus, ele se cansa. Deus, ele se cansa de falar, né? Ele avisa uma, ele avisa duas, ele avisa três. Deus falava: Saul, faz desse jeito. Ele fazia de outro jeito. E aí o que ele mais fazia? Ele culpava as pessoas. Ele falava: não, eu fiz isso por causa que o povo tava me ameaçando. O povo tava falando disso e daquilo. Então ele nunca assumia o seu erro. E uma coisa que Deus, ele quer é um homem segundo o seu coração. É um homem segundo o coração de Deus, né? Que vai obedecer, sabe? Que passa o problema que for, mas que obedece, né? Deus, ele não está procurando um homem perfeito, porque perfeito só Jesus. Mas ele está procurando uma pessoa obediente. Ah, eu falhei, tudo bem, mas você reconheceu o seu erro e você pegou e se posicionou. Davi era um homem perfeito? Não, não era um homem perfeito, mas era um homem segundo o coração de Deus. Era um homem que quando ele falhava, assim que ele falhava, ele reconhecia que errou. Ele não demorava muito tempo para reconhecer: realmente, Senhor, eu falhei aqui. Realmente, Deus, eu estava em falta nessa parte aqui. Ele colheu os frutos da sua desobediência, ele colheu os frutos do seu pecado, ele colheu, mas em todo o momento ele reconhecia aonde ele tinha falhado. Humildade, né? Deus quer ver humildade no coração. Quantas vezes você tá vendo que você tá errado, mas não reconhece, né? Hoje era para ser, né, essa palavra era para ser uma direção para a vida, era para ser para governo, né? Sobre quem Deus escolhe para governar. Mas como já é quarta, né? Então vamos falar aqui sobre família, porque a palavra de Deus ela vale para todas as áreas. Então eu vou ir para a direção da família, né? Eu não consegui trazer a palavra no dia de ontem, né? Como eu tô dizendo, tá sendo muito difícil obedecer, irmão. Tá sendo muito difícil. Mas uma coisa que Deus quer é que a gente venha reconhecer: nossa, eu tava falhando isso aqui. Sabe o que a gente muitas das vezes tá falhando, irmão? Muitas das vezes vem aquele sentimento de desistir. Não, porque eu tô sendo pressionado. Era isso que Saul fazia. Por ele ser pressionado, ele não aguentava a pressão e ele desobedecia, né? Então a gente tá vivendo um tempo que é muita pressão.
É pressão no trabalho, é pressão dentro de casa, é pressão no ministério, é pressão espiritual. Você sente aquela pressão espiritual que você tá cansado, sabe? A vontade é só ficar deitado, não dá vontade de fazer nada, né? Ou aquele sentimento de fuga. Não, eu quero fugir para algum lugar, meu Deus, que eu não tô aguentando mais não, né? É assim que a gente tem sido esses dias. Parece que estamos sendo cercados de tudo quanto é lado, né? Aquela pressão de tipo, você tem que fazer isso aqui, né? Então, aquela pressão, tipo, você tem que limpar sua casa, você tem que deixar um brilho. E aí a mulher vai, pega, começa a limpar a casa e só limpa. E quando vai ver, passou o dia inteiro limpando casa, mas não teve tempo para se cuidar. Não teve tempo para fazer uma oração. Não teve tempo, sabe? Para até mesmo se alimentar, irmão. Até mesmo para se alimentar. Não tá tendo esse cuidado. E aí o corpo vai definhando, né? Nós somos composto, irmão, de carne, espírito e alma. A palavra do Senhor mesmo ela fala. Não é nessas, como eu posso dizer, nessa sequência, né? Não tá dizendo nessa sequência, mas na mesma palavra fala sobre isso. Que somos, né? Corpo, alma e espírito. Pronto, essa é a sequência, né? Sobre o corpo, alma e espírito. Nós temos que cuidar do corpo. Nós temos que cuidar da nossa alma. E nós temos que cuidar do nosso espírito, né? Então, a gente não pode ceder, irmão. Ceder às pressões do dia a dia. Ah, é o marido que quer exigir algo. Às vezes nem ele mesmo tá fazendo. Ou é a esposa que tá exigindo, sendo que nem mesmo ela tá fazendo, né? Então, assim, não ceda às pressões. Somente obedeça. Faça a sua parte. Qual é a minha parte? Olha, a primeira parte que você tem que pôr em dia é a tua vida com Deus. É a tua vida com Deus. Deus tem dito muito sobre isso. É ano de abençoar? Sim. Mas é ano também de você ter vida com Deus. Para que Deus possa abençoar, né? Tem como você ser abençoado se tu não souber o caminho que você tem que ir? E só Deus pode te dar, né? Eu não sei como é que é o teu convívio dentro do teu lar. Eu não sei como é que é o seu convívio com o teu cônjuge, com teus filhos. Eu não sei. Eu sei do meu. Então, Deus, ele me orienta como eu tenho que fazer. Olha, você precisa se organizar. Eu preciso me organizar. Você precisa organizar o teu dia. Você precisa se organizar que você não pode fazer tudo no mesmo dia. Você não é de ferro. Então, cuida um pouco disso aqui, cuida um pouco daquilo ali. Mas fique em dia com o que você precisa cuidar, né? Aprenda a se organizar. Não ficar dormindo demais. Não ficar muito tempo na rede social, né? Eu trabalho com a internet, então eu tenho uma luta muito grande, irmão. Porque às vezes eu quero ficar respondendo as pessoas e aí eu deixo o quê? Eu deixo a minha casa de lado. Eu deixo eu de lado, porque eu quero ajudar as pessoas, mas eu tenho que lembrar que eu não sou Deus. E você também tem que lembrar que você não é Deus. Porque muitas das vezes a gente quer ser Deus dos outros e não se posiciona para obedecer a Deus, né? Para de orar porque tá ali ó, só respondendo os outros, querendo ajudar os outros a se levantar, mas nem você mesmo tá se pondo de pé. A gente tem que ajudar sim, mas sabendo que tem tempo para todas as coisas, tem que ter equilíbrio, né? Ah, eu respondi aquela pessoa, beleza, deixa eu deixar esse celular, eu já vou separar aqui, vamos lá, questão de organização, deixa eu separar um tempo, né? Eu vou separar quanto tempo para responder alguém na rede social? Ó, vou separar meia hora para mim olhar aquela rede social, nem meia hora, pelo amor de Deus, meia hora é muito, né? Mas vamos dizer que você separou 10 minutos. 10 minutos. 10 minutos eu vou ficar ali na rede social, respondendo meus e-mails, respondendo as coisas de trabalho, certo? Respondi, largo o celular, deixa ali ó, pelo menos umas 2 horas. Deixa umas 2 horas longe de você, né? Aquele celular. E aí, depois de 2 horas, você fala, não, agora eu vou separar mais 10 minutos para responder. Naquelas 2 horas que você ficou sem celular, veja que você precisa cuidar. Ah, eu preciso cuidar da minha aparência, né? Porque eu não tô cuidando dos meus cabelos, né? Você tem que cuidar da tua alma. A tua alma é você, é o que você sente, né?
Eu vou me olhar no espelho ali, vou começar a falar palavras bonitas pra mim. Não ficar me olhando no espelho e falar, ai, tô gorda, tô feia, tô isso, tô aquilo. Não, começa a falar palavras de bênção ao seu respeito, né? Palavras que te motivam. Nossa, você é vencedora, você é uma mulher, né? Corajosa, você é linda. Olha, teus olhos são perfeitos, teu nariz, tua boca, você é perfeita. Você é perfeita, né? E aí vai ali, faz uma atividade física, nem que seja um vídeo de 10 minutos ali no YouTube sobre atividade física, né? Que tem aquelas atividades em casa, vai lá e pratica os 10 minutinhos, né? Você tá cuidando da tua alma e do teu corpo nessa hora, né? Bebe água, se alimenta bem, né? Na hora de você comer, deixa esse abençoado desse celular longe. Por que eu tô falando abençoado? Porque é bênção, irmão. O celular, ele é bênção, mas você tem que saber usar, né? Porque muitas das vezes a gente se perde com ele. A gente fica, nossa, eu preciso de mais tempo para fazer isso, para fazer aquilo outro. Mas não é precisar de mais tempo, é que você precisa se organizar e ter foco. Muitas das vezes o teu foco tá no celular, tá na rede social, tá numa conversa com a vizinha, né? Tá em você ficar na porta dos outros batendo papo, e aí a tua casa fica de lado, você fica de lado, você tá resolvendo coisa dos outros e não resolve as tuas, né? Vai lá, vai no banco para resolver coisa de fulano, ciclano, vai na escola para pegar filho dos outros, né? Vai resolver tantas coisas dos outros e você deixa de lado e não obedece o que Deus manda. Não pega, não tira um momento para você ler uma palavra, não tira um momento para você fazer uma oração, né? Irmão, eu digo para você, é tempo de dobrar o joelho e orar. Eu pego isso para mim, irmão, porque tem sido uma luta tremenda para orar. Eu tenho que ir me arrastando hoje para orar misericórdia. E eu tive que abrir a Bíblia primeiro. Eu tive que abrir a palavra do Senhor e ler, né? E Deus falando sobre obediência. Eu falei, não é porque eu quero, não. A gente não ora não é porque quer, irmão. A gente ora por obediência a Deus, né? Muitas das vezes é por obediência mesmo. Claro que tem vezes que a gente ora porque quer, a gente quer conversar, a gente quer estar mais pertinho de Deus. Mas o tempo que nós estamos vivendo hoje, da luta espiritual que está sendo intensa, a gente tem que fazer por obediência. Obediência a Deus, né? Para não acontecer isso aqui, ó, que aconteceu com Saul. Deus rejeitou Saul. O Espírito de Deus estava sobre Saul. Mas quando Deus pegou e rejeitou Saul, saiu o Espírito de Deus. E entrou um espírito de perturbação. Entrou um demônio na vida de Saul. Por quê? Porque ele não quis obedecer, né? Porque ele era rebelde, era soberbo, né? Só atribuía os próprios erros aos outros, não assumia o seu, né? Então eu não estou aqui citando o erro de ninguém, porque eu não sei qual é o teu. Mas olha você para a tua vida e veja onde você está falhando, né? Para você se posicionar. Deus quer ver posição, irmão. Deus quer ver posição. Se põe na posição para Deus poder, né, te usar e te abençoar. Então, se coloca na posição. E aí nós vemos quem como exemplo? Davi. Davi, ele estava posicionado para receber o que Deus tinha para derramar na vida dele. Olha a posição de Davi que a palavra estava falando. Onde estava Davi? Davi estava trabalhando. Davi estava lá, ó, esquecido. Porque Davi tinha 7 irmãos. Os 7 irmãos estavam dentro de casa, né? Tinha até aparência. Tanto que Deus falou aqui, olha, não se atente para a aparência, porque eu vejo o coração. Deus, ele não olha para aparência não, irmão. Você pode ter aparência de crente. Você pode falar como crente. Você pode até tentar agir como crente. Mas Deus está vendo teu coração. Se dentro do teu coração tem aí o temor de Deus, tem um espírito obediente, sabe? Uma pessoa que teme a Deus. Deus, ele está vendo. Então Deus, ele não se atenta para a aparência, irmão, né? Então, você pode até falar, nossa, mas eu não tenho aparência de crente, eu não ando desse jeito. Eu ando de calça,
Que as crentes, elas usam saia, né? Usa vestidão, usa um cabelão. Eu não tenho, meu cabelo é curtinho, meu cabelo é desse jeito, é assim assado. Eu não ando desse jeito igual elas, né? Mas Deus está falando aqui, ele não se atenta para a aparência. Ele tá vendo se tu tá trabalhando pro reino de Deus. Sabe, você tá ali servindo. Davi, ele era um homem que ele servia. Ele tinha prazer em servir, em cuidar das ovelhas do seu pai. Ele era o menor da casa, né? Ele era o menor da casa. Ele era o pequenino. Às vezes você tá olhando assim e fala, nossa, mas eu acabei de me converter, eu sou pequena. Eu nem sei o que eu tenho que fazer. Mas se Deus te escolheu, irmão, o Espírito Santo de Deus, que está sobre a tua vida, vai te direcionar no que você tem que fazer. Ele vai te direcionar no que você tem que fazer. Eu me lembro quando eu entrei na presença de Deus, eu não sabia nem orar. Eu só repetia. Eu parecia um papagaio, só repetia o que o pessoal no altar estava falando. Ó, repete assim comigo, assim, assado, não sei o quê. Aí eu repetia, né? Tava me ensinando. Eu repetia o que falava. E aí o que eles iam falando, eu ainda não tinha autonomia. Eu ia só repetindo o que eles estavam falando. Só repetindo. Em casa, eu lembrava a oração que era feita na igreja e eu repetia em casa também. Só replicava. Comecei dessa forma. Até quando Deus pegou e falou, não, agora você vai ter liberdade. Agora você vai ter autonomia para você orar. Eu vou te ensinar. Ora a mim, pedindo que eu coloque as palavras na tua boca. Então, toda vez que eu vou orar, né, que eu ia orar, eu pedia para Deus colocar as palavras na minha boca. Por que hoje eu não faço mais isso? Né? Às vezes eu ainda faço, mas tem vezes que não. Né? Eu faço quando eu eu peço essa oração, faço essa oração quando é muita pressão, é muito bloqueio assim na minha mente e eu não consigo ter inspiração para orar, nem não sei por onde começar. Então, aí eu faço essa oração, né? Porque eu não sei por onde ir, né? E aí Deus, ele coloca as palavras por onde eu tenho que seguir o caminho ali, né? Então, muitas das vezes eu uso essa estratégia de pedir Deus colocar as palavras na minha boca, ou eu abro a Bíblia e leio, vejo qual é a direção e oro em cima daquela direção, né? Então, Deus, ele nos dá a estratégia de como fazer, né? Então, às vezes você tá aí dando desculpa, mas eu nem sei orar, nem sei como fazer, nem por onde começar. Começa a ouvir as orações que as pessoas estão fazendo e repetir, né? As pessoas estão fazendo, que eu diga, aquela pessoa que tá ali no altar pregando, né? Ouça a oração dela e repita, né? Ah, ela tá mandando eu repreender o mal, ela tá mandando eu usar autoridade, então eu vou usar autoridade em nome de Jesus. Satanás, sai da minha casa, sai do meu casamento, sai da minha família, sai em nome de Jesus com o teu esfriamento, sai em nome de Jesus com a tua perturbação, com a tua seta de depressão, em nome de Jesus, seta de suicídio, eu te ordeno agora, sai da minha casa, em nome de Jesus eu dou uma ordem, em nome de Jesus, né? Então, se ela tá dando essa direção, ó, ora assim, dessa forma, com autoridade. É momento de você usar a autoridade. Deus te deu a autoridade. Repreende o mal que tá querendo agir na tua casa, com perturbação, fraqueza, desânimo, sabe? Esse desejo de morte, né? De tirar a tua própria vida. Em nome de Jesus, não aceita, irmão. Não aceita esse sentimento. Ora a Deus, repreende. A luta tem sido constante, mas Deus, ele nos dá vitória. Então aqui, ó. Olha a posição que estava Davi. Estava na posição de obedecer. Ele provavelmente estava obedecendo uma ordem de seu pai. Olha, filho, vai trabalhar, vai cuidar dessas ovelhas aqui para mim, né? E ele estava cuidando. E ele foi ungido, ele foi levantado rei. Mas quando depois que foi ungido, veio o Espírito de Deus sobre a vida dele, né? Tomou a vida dele. Só que para onde ele foi parar, irmão? Ele foi voltar a cuidar das ovelhas. E aí o pai dele falava, olha, tá tendo uma guerra, vai lá levar alimento pros teus irmãos lá, ver como é que eles estão, né? Foi quando ele viu o gigante lá. E aí o que aconteceu? Ele pegou, deixou as ovelhinhas dele tudo cuidadinha.
Peraí, eu vou lá, né, ver como tá meus irmãos, mas deixa eu cuidar das minhas ovelhas aqui primeiro, deixa eu deixar alguém responsável por elas. Irmão, quantas das vezes a gente vai para uma guerra e deixa a nossa casa, né, sem estar guardada, sem estar debaixo de oração. A gente ora pelos outros, mas não ora pela nossa casa. A gente pega, dá conselho para a vida dos outros, mas não pega os conselhos que a gente dá e coloca na nossa casa. Então vamos praticar dentro do nosso lar. Como eu falei aqui a palavra, hoje vamos trazer aqui para a família, né? Então pega, ó, se posiciona, né? Não vai pela aparência, não. Em relação a governo, às vezes, né? Aí você vai passar aí para uma votação para escolher uma pessoa para estar na frente da tua empresa, ou tá na frente de um condomínio, que nem aqui no meu condomínio tem o não sei, não é o zelador não, o síndico, tem um síndico. Todo ano tem votação para isso, né? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar e ir pela aparência? Não, aquele ali parece ser bonzinho, vou votar nele. Não, eu tenho que orar a Deus e pedir para Deus qual que eu devo, né, escolher. Porque olha aqui no versículo 12, ó. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor. O Senhor disse para Samuel, ó: levanta-te e unge, pois este é ele. Deus, ele te mostra quem é e quem não é. Deus, ele te mostra, olha, escolhe esse aqui para estar no governo, né? Escolhe esse aqui, ó, para governar esse teu condomínio. Escolhe esse aqui para governar essa tua empresa. Escolhe esse aqui. Deus, ele te mostra, né? E não é uma pessoa que não vai ter defeitos, né? Eu já deixo claro, vai ter defeitos sim, mas vai ser aperfeiçoado no Senhor, porque foi Deus que escolheu. Aqui, Davi não foi escolhido por pressão do povo. Deus escolheu porque Deus quis Davi. Deus queria que Davi fosse, né, aquele que levaria, né, a sua descendência, né, traria ali Jesus. Tanto que Jesus, ele veio, né, fala estrela de Davi e tal. Jesus, ele é um descendente de Davi, né, porque foi um escolhido de Deus, né. Deus, ele quer trazer frutos da casa da obediência, não é da desobediência não, né. Então, aqui para você ter ideia, no livro de Deuteronômio, acho que é Deuteronômio 10 ou é 11, não me recordo muito bem, eu estava lendo hoje de manhã, mas são tantas palavras que eu medito, eu só sei a direção do que eu tenho que fazer, né? Mas lá está escrito, né, sobre bênção e maldição. O que traz a bênção e o que traz a maldição para a nossa vida. Depois você dá uma lida lá e você vai ver, né? Então, irmão, não é algo que assim, ela quer pressionar, ela quer isso, aquilo, não. É coisa que a palavra de Deus, ela está nos dizendo, é tempo de obedecer. Tem sido difícil obedecer? Tem sido, né? Tanto que ontem eu passei por uma reunião, meu Deus, eu ia ouvindo as instruções e aí já vinha aquela réplica, já vem dentro de você querendo rebater, né? Ah, não, isso aí eu não quero fazer, não. Ah, não, isso eu não posso, né? Eu não posso fazer isso. Não, é difícil para mim. Eu não tenho tempo para isso, né? Então, toda vez que dentro de mim vinha algo para rebater a ordem que estava sendo dada da minha liderança, né? Aí o Senhor, ele pegava e dava uma solução. Ah, esse é o problema? Lembra na última palavra que eu preguei, né? Na palavra de segunda-feira, eu peguei e falei, né? Que a gente não leva somente para Deus o problema, mas a gente já leva uma solução, né? Então aconteceu comigo isso. Eu já pensava, olha, eu não posso limpar a igreja, porque o pessoal faz a limpeza da igreja dia de sábado. Eu falei, eu não posso limpar a igreja dia de sábado, eu não posso fazer como eu fazia no ano passado, como nos anos anteriores que eu fazia, porque hoje a minha condição tá diferente, né? A minha condição é o quê? Eu tenho que cuidar das minhas meninas que são pequenas, não tem quem olhe, porque antes tinha um jovem, né? Tinha um adolescente dentro de casa que me ajudava. Agora não tenho, né? Meu marido trabalha à noite, eu tenho que me virar nos 30, né? E aí eu peguei e falei, eu não tenho como fazer a limpeza no sábado, por mais que eu quisesse, né?
Porque eu já tive tempo que eu queria e eu até me pressionava sobre isso. E aí Deus falou, não, calma aí, né? Vou tudo no seu tempo. E aí eu já vendo rebater, né? Olha, eu não posso limpar. Aí o que aconteceu? Deus pegou e usou a boca de 2 pastoras dando ideia. Olha, dá para trabalhar com escala na semana assim, né? E olha, se você não pode vir num dia de sábado, mas dá para você pegar ajuda com material de limpeza, né? Ou quando você chegar no culto, você chega um pouquinho mais cedo na hora do culto, vai lá, tira o lixo, passa um paninho ali no banheiro, já ajuda, né? Você já tá ajudando, você tá dando o seu melhor e Deus tá vendo você dando o seu melhor, né? Mas como eu disse na palavra de segunda-feira, quem quer dá um jeito, quem não quer dá desculpa. Você dá desculpa, irmão, né? É muito mais fácil você arrumar a desculpa, que nem Saul. Ele vivia dando desculpa. Vivia dizendo, é por causa disso, por causa daquilo, é por causa que o povo tá me pressionando, é por causa não sei o quê, né? Então o que Deus pegou e falou pra mim? Olha, você não pode dia de sábado, mas você não cultua de manhã na semana? Tem semana que você tá de manhã. Fala pra te colocar na escala de manhã, você chega lá, você limpa, né? Você limpa o que ficou sujo do culto anterior, né? Quando finalizar o culto, você já deixa no jeito pro culto da noite, já que você vai estar de manhã, porque de noite eu também não posso limpar, porque eu vou estar com as 2 crianças, né? De manhã as crianças estão na escola, eu tenho mais liberdade. Então, irmão, Deus ele sempre te dá a solução que você precisa fazer. Por que eu contei aqui esse exemplo do que aconteceu comigo? Porque muitas das vezes a gente fica pensando na desculpa que vai dar para Deus. Ou a gente fica pensando na desculpa que vai dar pro nosso cônjuge, né? Pros nossos filhos, o porquê que a gente não faz tal coisa. Muitas das vezes a gente fica pensando na desculpa que vai dar pro nosso patrão, né? Mas não pensa na solução. Vamos buscar a solução, irmão, né? Davi poderia ter dado uma desculpa pro pai dele. Nossa, eu tenho 7 irmãos, só eu vou ir lá cuidar das suas ovelhas, meu pai? Que escravidão é essa? Tá colocando tudo nas minhas costas, né? Vou chamar o conselho tutelar. Tempo de hoje, né? Nos tempos de hoje vai chamar o conselho tutelar, né? Mas não, ele foi lá, fez com amor. E quando ele sabia que aquelas ovelhas era a responsabilidade dele. Tanto que quando ele foi lá ajudar o pai, obedecer o que o pai dele mandou, né? Ele deixou as ovelhas dele tudo bem cuidadinha, mas foi obedecer o que o pai dele mandou, né? Você tem uma liderança, irmão, obedeça a tua liderança. Muitas das vezes a tua liderança ainda é seus pais, ainda você mora com teus pais, obedeça aos teus pais. Muitas das vezes é a liderança ali dentro do ministério, às vezes é uma liderança dentro da tua empresa, né, da empresa que você trabalha. Obedece. Obedece. Ai, mas eu tenho essa atividade, ainda tem que fazer mais essa. Deus ele vai te garantir, né? Deus ele vai te dar sabedoria e estratégia para como você fazer. Você não vai deixar uma área descoberta. Pelo contrário, você vai deixar aquela área coberta e vai obedecer aquilo que Deus mandou cobrir. Amém? Então, essa é a palavra. E olha aqui, ó, para finalizar, né? Antes de eu começar o vídeo, Deus me deu essa palavra aqui. Porque eu comecei a falar, eu falei, meu Deus, como tem sido difícil obedecer. Eu quero muito trazer aqui as palavras pro YouTube, mas tenho tido uma resistência muito grande para trazer a palavra, né? Eu tenho conseguido colocar algumas coisas em ordem, mas tem outras que parece que vai ficar descoberta, né? Mas Deus está me auxiliando para que eu venha cobrir essas áreas, né? E aí Deus ele trouxe essa palavra aqui para mim, ó. Gálatas 6, de versículo 9, ó. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Eu não falei para você que Deus tem dito que é um ano de bênção, né? É um ano que Ele quer abençoar. Então é isso. Tem vindo a resistência, tem vindo essa pressão para que você saia dos caminhos do Senhor, para que você desfaleça a tua fé, né? Para que você desista. Mas Deus ele está falando aqui, olha, não nos cansemos de fazer o bem, pois nós ceifaremos, nós vamos colher, né? Se não desfalecermos, você vai colher toda sorte de bênção, irmão. Se você não desfalecer no meio do caminho, se você não parar, se você não, sabe, se você não olhar ali para aquela situação existir. Por que eu trouxe o exemplo de Davi? Davi, ele foi ungido rei, ele enfrentou gigante, ele enfrentou o seu
pior adversário, né? Que foi Saul. Saul se colocou ali como seu pior adversário, mas nós sabemos pela palavra que Saul era um homem que ali andava endemoniado. Tanto que era Davi que tocava a harpa ali para ele, para poder sair os demônios dele, né? Então a nossa luta não é contra carne nem contra sangue, irmão. Nossa luta é espiritual. E como é que a gente vai vencer a luta espiritual? É pondo oração, jejum, congregando, buscando a palavra de Deus, meditando na palavra. É o que vai nos fazer vencer, né? Esses levantes, essas afrontas. E não deixando também de praticar a palavra. O que Deus está falando aqui? Eu tenho que hoje, o que Deus está falando hoje nessa palavra? Ele está falando sobre se organizar. Organiza o teu dia. Vamos organizar, né? Deixa eu colocar aqui os compromissos e eu ter foco. Então, organização, foco, determinação. Você precisa ter. Parar de dar desculpa, deixa eu arrumar a solução. Então, cadê? Qual é a solução para essa questão aqui? Deixa eu já resolver. Agora vai ficar batendo na tecla ali, ó, né? Ai, não vou nem dar outros exemplos aqui, senão eu vou me estender mais, né? Mas cada um sabe. Cada um sabe o que tá dando desculpa, tá dando pretexto para Deus, ou até mesmo para dentro da casa, para sua família. Você sabe o que você tá fazendo. Então vamos lá, vamos buscar aí solução, né? Vamos obedecer, vamos pôr por prática a palavra de Deus. E aí você vai ver, irmão, que você vai ter aí, ó, uma família abençoada, um ano abençoado, sabe? Um casamento abençoado, filhos abençoados. Irmão, não desfaleça a tua fé. Não desfaleça. Permaneça firme, tá difícil, mas em nome de Jesus, agora é que eu vou dobrar mesmo meu joelho. Agora eu vou ter uma revolta de fé. O que é revolta de fé? Agora que eu vou começar a orar com mais intensidade, agora que eu vou começar a buscar Deus com mais intensidade. Tá difícil, pô, agora que eu vou romper mesmo, né? Vamos lembrar do primeiro amor. Eu lembro que no meu primeiro amor, irmão, quando vinha essas lutas, né? Eu tava deitada no sofá, não queria orar porque a luta era grande. O que eu fazia? Eu rolava do sofá pro chão, caía de joelho já tacava ali fogo, né? Falava, não tô afim não, mas vamos orar, né? Vamos orar. Eu ia me arrastando, me deitava no chão, né? Chegou outro tempo que já era outras lutas, então aí eu já não orava de joelho, porque eu não conseguia orar de joelho, não conseguia me concentrar, minha mente rodava em tudo quanto é lugar, né? Só não tava na oração. A minha boca até se mexia, mas minha mente estava longe. Você tem que estar conectado, os teus pensamentos tem que estar junto com a tua oração. Você tem que estar conectado naquilo que você está orando, para você prestar atenção, né? Porque muitas das vezes Deus está te dando uma resposta aí, né? Então, quando eu ficava assim desconectada, eu fazia o quê? Começava a orar em pé. Começava a orar andando dentro de casa, era fazendo atividade, porque eu não focava na atividade, mas eu focava na minha oração, mas eu estava andando, né? Porque tem tempos e tempos. Tem tempos que você precisa usar de estratégia. E eram as estratégias que Deus me dava, né? Para poder vencer. Então, irmão, busca estratégia de Deus para você vencer. Deus falou isso na segunda-feira. Então, serve também para o teu casamento, serve para a tua família, serve para onde for, né? Serve para o teu condomínio, ó, para a glória de Deus, né? Quando Deus me deu essa direção, assim, de orar, né? Pela liderança, assim, do condomínio, né? As pessoas só via o povo reclamando, nossa, isso aí é ruim, isso aí é não sei o que e tal. Eu falei, vamos dobrar o joelho que Deus vai colocar quem deve estar aí, né? E vai ter o Espírito de Deus. E aí o que aconteceu? Eu comecei a orar, fiz propósito, né? Orei de madrugada por essa pessoa, né? Não citei o nome da pessoa, falei, Senhor, coloca uma pessoa capacitada que o Senhor escolheu, que vai fazer esse condomínio se levantar e tal, né? Orei dessa forma, não fiquei citando o nome não, porque Deus que escolhe, né? Se fosse aqui por ai meu Deus do céu, por Samuel, tinha escolhido Abinadab, tinha escolhido os primeiros irmãos ali, né? Mas não, eu orei, não fiquei citando nome não. E aí, né, o que aconteceu? Para a glória de Deus, acho que já faz 3 anos, por aí, 2, 3 anos, que é o mesmo síndico que está, né? E um síndico que ele, assim, mexeu em muitas coisas no condomínio para melhoria, né? Ele conseguiu uma economia muito grande dentro do condomínio, né? Por quê? Porque ele tinha sabedoria de Deus, era guiado por Deus ali. Pessoa se levantou contra ele? Levantou. Nossa, quantas vezes Deus me mandava orar por ele, mandar o anjo com a espada de fogo lá na casa dele, porque a luta na casa dele estava intensa. Eu não sei o que ele estava passando, mas Deus me mostrava,
né? Em oração. Como é que tava? Eu vi uns demônios assim querendo perambular, sabe? Querendo agir na vida dele, atingir a vida dele. Então Deus, ele mostrava, né? Quando a gente está em oração, Deus mostra, né? E quando eu falo vi uns demônios, não vi aquela cara feia, não sei o quê. Eu senti aquela presença maligna dentro da casa dele, né? Querendo agir no corredor do condomínio dele, do apartamento dele, né? Que ele morava aqui no condomínio, né? Então, eu sentia muito isso, né? Então, até mesmo Deus está dando, vamos orar, né? Vamos orar pelos nossos líderes, vamos orar pelo cabeça da casa, quem é o marido, o homem. Ai, mas eu que sou o homem que estou ouvindo a palavra, então ora por você, meu irmão, né? Porque a luta tem sido intensa para derrubar os cabeças da casa, né? A liderança. A luta tem sido muito grande para tirar o homem de dentro da casa, deixar a mulher sozinha, né? Correr da tua função, não corra não. Não corra não, que não tem como se esconder de Jesus não, né? Pega, vai pra cima, põe oração pela tua casa, põe oração pela tua família, né? Então vamos orar ó, pelos nossos líderes espirituais, vamos orar pelo nosso presidente. Ah, mas eu não gosto dele. Problema seu, você não precisa gostar, você precisa orar por ele. A gente não precisa gostar das pessoas, irmão, para orar por elas, não. A gente ora por obediência a Deus e por saber que Deus está no controle de todas as coisas. Você não precisa ser o melhor amigo do teu presidente, você não precisa ser o melhor amigo do teu líder espiritual, você não precisa ser o melhor amigo. Deus não está mandando você ser amigo, não. Deus está mandando você orar por eles. Ore. Ore pela liderança desse país, ore pela liderança da tua igreja, ore pela liderança da tua casa, ore pelos teus pais. Ore, né? É muito fácil, irmão, você ficar criticar o teu patrão. É muito fácil criticar o marido. É muito fácil criticar o governo do outro. Eu quero ver você se posicionar para orar por eles. Ore, busque o Senhor, clame a Deus. Ah, mas e se for só eu que vou orar? Irmão, a palavra de Deus fala que se houver um justo na terra, se houver um justo, Deus, ele ouve a oração e ele atende. Nós vemos o exemplo de Abraão. O sobrinho dele, Ló, estava numa terra de Sodoma e Gomorra, que só era ali, ó, homossexualismo, sabe, sodomismo, era um monte de coisa, né, coisa que não prestava. Deus já estava irado com aquela cidade. Só que Deus avisou para Abraão, porque Abraão, ó, era assim com Deus, né? Tinha vida com Deus. Olha a importância de ter vida com Deus. E aí o Senhor pegou e falou: olha, Abraão, vai acontecer isso aqui com Sodoma e Gomorra. Aí Abraão começou: ô Senhor, se tiver 50 justos lá, o Senhor livra essa cidade? Livro, Abraão, eu livro. Ô Senhor, mas se tiver 40, Senhor, o Senhor livra aquela cidade? Livro, Abraão, eu livro. Abraão foi indo, foi descendo, porque ele não sabia quantas pessoas tinha justo ali, ele só sabia da família dele que estava lá, né? E o que aconteceu? Deus destruiu a cidade, mas deu livramento para Ló. Foi por causa da intercessão. Por que Deus só livrou a família de Abraão? Só livrou Ló? Porque não tinha mais ninguém ali, irmão, com o coração disposto a obedecer, não. Já tava tudo, sabe? E Ló, ele, por mais que estivesse numa terra errada, mas ele tinha consciência do que era certo. Tanto que quando foram para abusar dos anjos, né? Bater na porta de Ló para abusar dos anjos, Ló não deixou. Ló pegou e tomou a frente. E aí se levantaram contra ele para, né, acabar com ele. Só que aí os anjos foram lá e cegou o povo, né? Então, irmão, através da tua intercessão, né? A tua intercessão pela tua casa, pelo teu ministério, pelo país, Deus, ele vai fazer o melhor, né? Ele vai dar o livramento a quem necessita dar livramento. Ele vai consertar quem tem que consertar, né? Ele vai mover a situação. Então, obedeça a Deus, ore. Tá difícil? Irmão, tá fácil pra ninguém não. Então, vai orando no difícil mesmo. Que quando tiver fácil, vai, glória a Deus e aleluia. Né? Resista. A palavra de Deus diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, resiste a esse sentimento de desobediência, esse sentimento de rebeldia. Resiste, irmão. E aí você vai ver
né? Deus entrando com vitória. Eu já passei por essa resistência outras vezes, né? Não foi tão intensa quanto agora, mas Deus, ele sempre lembrava daquela palavra que fala assim, ai meu Deus do céu, eu vou colocar essa abençoada dessa palavra na descrição do vídeo, porque tá me dando branco agora, né? Mas ele fala que quando a gente ouve os profetas, nós prosperamos. Olha como Deus é lindo, ele me lembra onde tá, né? Ele me lembra que eu deixei anotado aqui no fundo da minha Bíblia, ó. Crê no Senhor e estarei seguro, crê nos seus profetas e prosperarei, né? Quando a gente crê em Deus, a gente tem segurança. Quando a gente crê nos profetas, que são usados por Deus para pregar, né? Vem a prosperidade de Deus para nossa vida. Então isso está no livro de 2 Crônicas 20:20. Olha, Deus é maravilhoso, ele lembra a gente, né? Glórias a Deus. Então é isso aí, irmão, que você venha obedecer, que você venha crer nessa palavra, em nome do Senhor Jesus, que você não venha se cansar de ouvir a Deus, amém? Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus.